problema é que os caras se apropriaram da Bíblia, né? Porque eles escreveram e... A real é assim, ó, a Bíblia, os caras foram lá, traduziram, né? Pegaram a Bíblia, traduziram lá pra gente, lá os católicos, cristãos, sei lá o que eles diziam ser. E se apropriaram, o que é muito típico do ser humano, porque a gente acha que a gente fez algum feito, aquilo lá é nosso, como se já não tivesse sido, como se não existisse aquilo, como se a gente fosse o grande descobridor daquela parada toda. E também, como é humanamente falando, o que acontece? Ah, fui eu que descobri, então eu vou fazer de acordo de acordo com aquilo que me convém, né? Aquilo que vai me trazer mais benefício. É errado isso? Não, não é. Só que quando você começa a entender que a parada não é bem assim, é que as coisas vão começando a mudar de figura, vai mudando. Então, quando você vai falar da Bíblia, não adianta você vir falar pra mim, a Bíblia ela não é um livro que pertence. O foda mesmo, o real mesmo, é que a maioria dos seres humanos acha que a Bíblia pertence ao católico e ao crente. E aí acaba esquecendo que a Bíblia é um manual de instrução da vida espiritual e não da vida carnal. Quando os caras foram lá e traduziram a Bíblia, eles pegaram a Bíblia, que é um livro espiritual, e colocaram de uma forma carnal, porque assim era bom para eles. Era bom para eles, mas eles não omitiram as informações estão lá, eles colocaram de forma que eu gosto de acreditar que eles colocaram fizeram essa linguagem da Bíblia, dessa energia como forma humana, porque pra gente se identificar, pra gente conseguir ter essa mensuração, porque se a gente for olhar, nada do que está ali é mensurável, humanamente falando. Você já conheceu alguém que entrou na boca da... Você conheceu alguém que com um cajado abriu algum mar? Você conheceu alguém que entrou dentro de uma baleia e saiu? Você conheceu alguém que cuspiu no chão, tacou na testa do outro, tacou dentro do olho do outro, o outro enxergou? Você conheceu alguém que disse assim, foi lá no túmulo de uma pessoa e disse ressuscita, a pessoa saiu do caixão e saiu andando? Então a gente precisa ter esse discernimento. A Bíblia ela não é um livro de carne, não é um livro de carne, é um livro de espiritualidade. E ela tá lá justamente para você buscar a sua espiritualidade e não outra coisa. Senão você acaba se perdendo todo. E aí o que acontece é o que a gente tá vendo hoje. É um monte de gente perdida, um monte de gente. Ah, porque Deus tá na igreja católica. Aí fica lá fazendo promessa para Maria, tudo aquilo todo. Algumas acontecem, outras não. Mas se você parar e for reparar, é a energia que a pessoa colocou ali. E não a prece que ela fez. Aí você vai para uma igreja evangélica, você não entende porque que a pessoa tem depressão, porque que a pessoa não tá conseguindo fazer as coisas dela. Óbvio que ela não vai conseguir, porque ela tá buscando fora o que tá dentro. É claro que ela não vai conseguir. Ah, porque Deus não me escuta, Deus não me escuta. Presta atenção no que eu vou falar pra você. Deus, essa energia que vocês chamam de Deus, que a gente chama de Deus, que não é uma entidade, tá? É uma energia. Ela não tem medida de medida própria, ela por si só. Eu quero abençoar fulano porque fulano nasceu na família de não sei quem. Eu quero abençoar fulano porque fulano é descendente de não sei quem. Ele tá nem aí pra isso aí. Ele quer saber qual família que você tá buscando. Você tá buscando a sua família espiritual ou a sua família carnal? Agora, se você falar pra mim que você tá dentro de uma igreja, que você tá buscando a Deus e faz as coisas da carne para Deus, você tá, gato, você tá todo fudido, pra falar o português correto. Você tá todo fudido, todo lascado, porque não vai conseguir, porque não alcança, entendeu? Não alcança, não alcança. Não alcança. Então a gente precisa ter o discernimento do que é energia e do que é carne, né? Do que é espiritual e do que é carne. Senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Não vai chegar na onde desse jeito? Acho que já tá mais. Aí, ó as tretas dos caras. Ó as tretas dos caras. Porque fulano traiu a mulher. Porque fulano é puta.
Porque fulano é viado. Porque fulano roubou. Porque fulano... Ó as coisas que vocês estão excluindo. E Deus tá olhando pra isso? Real, você acha mesmo que Deus tá preocupado com isso aí? Se todo mundo tivesse focado em buscar a energia de si próprio, da paz, que é o que, humanamente falando, seria o que mais se assemelha a Deus, né? Pode ter a maior certeza, a certeza mais absoluta do mundo. Estaríamos todos bem. Todo mundo bem. Ó, eu vou falar pra vocês. Quem trabalha com RH, quem trabalha com treinamento de pessoas vai entender o que eu tô falando. Você vai lá numa dinâmica de grupo, numa entrevista de emprego, por exemplo, os caras vão lá, dá uma bexiga pra você, todo mundo enche a bexiga e ele vai te dar um palitinho de dente. Aí o cara lá que tá treinando vocês fala assim, se todo mundo se todo mundo não, quem ficar com o balão, putz, é um drive violento. Quem ficar com o balão cheio vai ganhar um determinado prêmio, sei lá, R$ 1.000. Vou falar de reais porque vocês gostam de reais, né? Vai, sei lá, ganhar R$ 1.000. Aí, ele simplesmente deu o livre-arbítrio pra você. Opa, livre-arbítrio não, a gente tá falando da entrevista, né? Ele te deu um balão cheio de ar e um palito de dente. E aí, todo mundo no desespero pra ganhar os R$ 1.000 vai lá e furar o balão do amiguinho pra ficar com o seu... E esconde o seu balão e fura o balão do amiguinho pra ficar com os R$ 1.000. Agora você pensa, qual foi a instrução que o cara deu? Quem ficar com o balão cheio vai ganhar o prêmio. Pensa comigo, se todo mundo ficasse quietinho, cuidando do seu balão, todo mundo ia ganhar o prêmio. Ele não falou assim, ó, aquele cara que é judeu ali, ele vai ganhar o prêmio porque ele é judeu. Ou ele não falou assim, pega o seu... Ele não deu essas instruções, ele não fez isso. Pega o seu palito, vai lá e fura o do seu amiguinho. Ele te deu o poder de escolha. Você tá entendendo que ele te deu o poder de escolha? Ali, esse tipo de entrevista são drives mentais violentos da espiritualidade. São violentos e a gente não consegue enxergar o óbvio. A gente não consegue enxergar o óbvio. Quando você pegar a Bíblia e você vê que a Bíblia é um manual para a vida e que ela não pertence a católicos e ela não pertence a cristãos, você vai... cristão não, crente, porque para cristão tá demorando um pouquinho ainda. Tá andando em passo de lesma, não vou nem falar formiga, lesma mesmo. Não consegue perceber um negócio desse. E aí toma conta, toma posse daquilo. É meu, é minha, não é de ninguém, é minha. É minha, a Bíblia é minha, eu sou certa, eu sei quem é Deus, eu tô com a razão. Deus só existe da minha religião, Deus só existe dentro do meu templo, Deus só existe como se... Posso dar exemplos também como macumbeiro, como bruxos, como magos. A minha, só no meu templo que vai funcionar a magia. Sabe? Só nas minhas coisas que vai... Só dentro do meu templo que funciona a magia. Só dentro do meu terreiro que vai funcionar o trabalho. É só no terreiro, não só dentro do meu, né? Só dentro do terreiro funciona o trabalho. Só dentro da seita funciona a magia. Gente, pelo amor de Deus, tudo isso, oração, trabalho, magia, bruxaria, tudo isso são instrumentos que o universo te dá para você alcançar a iluminação. Não é pra você alcançar a porcaria do boy que te largou lá quando você precisava, não. Que você acha que você ama. Não é pra você conseguir a porcaria de um carro que quando você morrer você vai ficar aí. Ou uma casa, ou que seja. Não é pra isso. É pra você alcançar a iluminação. Porque essas coisas que estão, elas virão pra você automaticamente. Elas virão pra você. Você consegue perceber que você tem que se iluminar? Que essas coisas você não vai precisar... Você não precisaria o trabalho se não fosse... enfim, é complexo demais para vocês entenderem agora. Vamos nos ater aqui. Você entende que você não precisa do esforço, da força do braço? A Bíblia é clara, você não precisa da força do braço.
Então você tem que prestar atenção que todas essas ferramentas são para você se iluminar. Ai, Paula, mas você tá dizendo para eu viver em Nárnia. Eu não tô falando para você viver em Nárnia, minha querida. Eu tô dizendo para você, faça o que tem que fazer. Você é um instrumento, faça o que tem que fazer. Se ilumina. Você vai ver se na sua cabeça não vai vir os insights. Você vai ver se não vai aparecer as coisas para você realizar o que você tem que realizar. Vai acontecer. Porque é simples assim. E você vai fazer a sua parte. Só que você depende totalmente dele. Porque e o que não é ele depende totalmente deles. É claro lá a Bíblia é clara. Aí a pessoa fica com raiva da Bíblia, você vai conversar com o satanista tem raiva da Bíblia, por quê? Porque a Bíblia foi os cristãos e os católicos se apropriaram da Bíblia, tiveram ela a tomaram como donos dela, e aí o satanista fica maldizendo a Bíblia, ou o que está começando a ser iniciado também maldiz a Bíblia. E eu tô falando isso porque eu também já passei por isso, porque até eu ler a Bíblia, não sei quantas vezes eu tive que ler, eu falava, não é possível que um livro tão pica da galáxias no universo, no mundo, não tá dizendo nada e é só mentira. Não é possível um negócio desse. Então aí você começa, aí você vai buscando a iluminação, e você vai começar a ter um entendimento. Quando você chegou na Bíblia, você entendeu a Bíblia, já era. É pau que tora, que nem diz o povo. É pouco pra entender. É mó paz. Saca? Então não adianta a gente querer ficar, não, porque não foi, ficar se vitimizando com essa ladainha bonita que não presta pra porra nenhuma. Porque aquele lá, irmão, olha só os absurdos que a gente escuta dentro dos lugares. Eu não vou ficar. Olha só, duas pessoas que se gostam. Eu não posso. Uma família crente, a outra com religião de matriz africana. Eu não vou ficar com ele porque a família dele é macumbeira. Ou, eu não quero meu filho andando com um crente. Ó o grau da loucura. Ó o grau da loucura. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você consegue assimilar isso? O grau de insanidade mental que é isso? Cadê o sentido disso? Eu vou excluir o outro, eu não vou andar com o outro porque ele gosta do mesmo sexo que ele e Deus condena isso. Gente, pelo amor de Deus, tá lá escrito que Jesus não condenou ninguém, andou com todo mundo. Cristo Rei! Como que você vai dizer para uma pessoa que ela não é inserida porque você não... Não. É absurdo, é uns absurdo que não dá pra... Não dá, não tem como, não dá pra entender. Aí vem o outro dizer, porque fulano... Gente, pelo amor de que é isso, gente? Porque o profeta disse, porque a vidente disse, porque como se você precisasse de intermediários, como se a sua tela mental não fosse a sua profecia, como se, desculpa, vou reparar o que eu disse aqui, como se a sua vontade, a sua escolha não fosse a sua profecia. Como se a tua tela mental não fosse a visão que Deus te dá. Gente, é óbvio. É claro como a água cristalina. E mostra aí o tempo todo. Pega a Bíblia, encara a Bíblia como um manual de vida, se conecta com o todo, usa todas as ferramentas que você quiser usar para se conectar com o todo, seja ela dentro de uma igreja, seja ela num terreiro de macumba, seja ela num centro espírita, seja ela num centro holístico, seja ela na sua casa, mas seja você o canal que você tem com a espiritualidade. Não fique esperando do outro. Seja você. Porque a minha família, foda-se a tua família. Que você precisa da sua família para quê? Sabe?
Você não precisa da sua família, você precisa de você. Quem respira é você, quem come é você, quem caga é você. É simples assim. Qual é a dificuldade? Ah, eu não posso dar as costas para aquele. Não pode o quê? Anda! Tá na hora de despertar. Tá na hora de despertar. Tá atrasando já a evolução. E o salto quântico tá aí, ó, chegando que nem um louco, gritando, perturbando os outros que já despertou, porque vocês ficam aí, panguando, dando uma de boba alegre, com coisas que vocês não estão vendo. Impossível vocês não tá vendo. É impossível vocês não tá vendo. Porque ele mostra o tempo inteiro, não vê quem não quer. Ou o raio do véu que tá aí pra vocês tá 300 vezes mais grosso do que os do muçulmano. Olha só o absurdo que eu falo. Olha o absurdo que o outro fala. Deus só vai te prosperar se você tiver uma família. O que é modelo de família para você? Modelo de família é homem, mulher e um homem, uma mulher e filhos. Vai lá, vai explicar isso lá para os muçulmanos que tem 41. Vai lá explicar isso para os índios. Vai lá explicar isso pro cachorro que come homem, que come cachorro, que come cadela, que come cachorro, que come todo mundo. Vai explicar isso pra natureza, que se embola toda lá no meio da floresta. Vai explicar isso. Olha isso é cultural, isso é cultural, cultural, cultura. A sua cultura, a sua, como que fala? A sua doutrina. Deus não tá nem aí para que se você tem 500 mil mulheres, se você tem 500 mil homens. Deus não tá nem aí se você tá traindo seu esposo. Quem tá aí é a sua consciência, porque você foi lá e falou que até que a morte nos separe e já tá fazendo tudo antes da morte separar, já tá chamando a morte aí pra você e pro seu marido. Aí é com você, é a sua consciência. Deus não tem porra nenhuma com isso, não. Tá ligado o que eu tô falando? É isso. Não tem, é pouco pra entender. É pouco pra entender. E agora eu vou terminar de fazer a prancha do meu cabelo. Que eu amarrei pra fazer a franja, agora eu vou terminar. Certo? Então é isso. Beijo, me liga e não enche mais meu saco, não.